Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o professor Victor Biazon e estamos em nossa jornada pelo universo da arte, comunicação e novas mídias. Nesta unidade, irei te mostrar como as temáticas atuais têm impactado na realidade de quase todos os jovens que são conectados e atualizados com a tecnologia. Falaremos da era da selfie e o que isso significa para a nossa sociedade atualmente. E como não falar dos memes? Essa nova forma de comunicação surgiu, evoluiu e são utilizadas diversas situações. E para fechar, vamos fazer um tour pelo relacionamento entre publicidade e a arte, trazendo o seguinte questionamento. A linguagem publicitária é de fato arte ou apenas uma referência? Ao longo da nossa trajetória de aprendizados, você pode conhecer mais e entender o que é arte, sua história e como ela pode ser aplicada além da dimensão de sua evolução e como as tecnologias contribuíram para isso. Olha só. Em pleno século XXI, vivenciamos um momento em que a modernidade molda o comportamento humano, entendendo que muitas coisas são artes, diferentemente do que foi lá no passado. Com isso, chegamos ao grande desafio da nossa viagem de agora. Qual o seu contato com a arte hoje? Você sabe como e se já fez algo em que pudesse sentir e perceber essa evolução nos últimos tempos? E agora voltado para a licenciatura. Como usar o contemporâneo e a tecnologia para ensinar sobre arte? Hoje, com o acesso instantâneo às informações, os processos de conhecimento, e o contato com as artes se tornaram uma realidade, mas com menos consciência, porque talvez tenha se tornado algo orgânico. E o que dizer sobre a fotografia? O nosso acesso a esta forma de arte é muito comum. Damos valor, sim, aos registros, porque as mídias digitais estão lotadas disso. E nós ainda gastamos um tempo ali, navegando e consumindo esse conteúdo, para não dizer que estamos bisbilhotando. E isso nos mostra, ou nos faz sermos realmente espectadores e atores da sociedade do espetáculo, dispostos à exposição, ao imediatismo do agora. E atire a primeira pedra quem nunca tenha feito uma selfie. Você, caros estudantes, tem sim contato com a arte quase a todo momento. Hoje se percebe um olhar muito mais apurado para aquilo que é belo, ainda que subjetivamente. E para que aquilo faça algum sentido, traga uma real contribuição cultural à sociedade. A gente está fazendo história neste momento. Você não acredita? Vamos experimentar então. Olha lá no Google, artistas da área da fotografia e veja como eles clicam. Repare nas técnicas e nas formas de publicações. Depois, acesse aí o seu perfil no Instagram. Pois bem, olhe, pense nas fotos que você faz de você, de um amigo, tudo isso, da natureza, de tudo. E tente, a partir disso, estabelecer uma relação entre essa comunicação diversificada e imagética, procurando algumas semelhanças, algumas diferenças nos estilos. Mas é para fazer mesmo, hein? Depois me conta. Enfim, com as milhares de informações que recebemos, seja como for essa percepção de técnica artista, acaba que não é reconhecida por nós mesmos,
porque nós fazemos tudo isso de modo muito automático. E agora, que reflexão podemos tirar de tudo isso? E eu estou dizendo dessa comparação entre as fotos que você viu do seu fotógrafo favorito e as que você mesmo clica e posta nas suas redes. Vai lá, com um olhar crítico, avaliando o momento, o agora. Reconhecemos as novas formas como a publicidade ou os memes. A gente reconhece isso como arte? Bora lá pensar nisso. Tudo isso que falamos até aqui está disponível para visualização ou para consumo em um mercado. E por falar nisso, conceituando a palavra mercado, ela tem origem inglesa, vindo do século XII e estava ligada a explicitar um espaço físico, onde vendedores e compradores trocavam bens por meio de trocas. E nós sabemos que é muito mais do que isso. Hoje esse processo é mais abstrato, esse processo de compra e venda. E a gente faz isso até pelo e-commerce. E a gente lembra aqui, novamente, do autor Rifkin. A gente já aprendeu com ele quando estudamos a Era do Acesso, que tudo aquilo que conhecíamos como sólido começa a se desintegrar. A realidade econômica que conhecemos leva a sociedade a repensar os seus vínculos e também limites nas relações humanas. Assim como tudo passa a ser intangível. Daí surge o chamado capital intelectual, que está mais ligado a conceitos, a ideias e imagens, em vez de objetos. E foi desse jeito que as empresas de inteligência artificial, como Uber, Airbnb e até o iFood, outras pequenas empresas também, tiveram quantidades reduzidas de produtos e surgiram e passaram a ter grande representatividade social. Empresas como essas, como o Airbnb, por exemplo, o maior hotel do mundo e que não tem nenhum quarto próprio. No mundo de hoje, não precisamos ter um carro. Eu posso contratar um serviço de aluguel de automóvel ou mesmo chamar um carro pelo aplicativo. Na era do imediato, as inovações tecnológicas são muitas e acontecem em um ritmo muito mais intenso se comparadas às outras inovações que tivemos na sociedade ao longo dos anos. E como hoje temos aparelhos únicos com muitas funções, eu mesmo posso tirar uma foto minha e antes de clicar, eu posso ver a imagem prévia dela, me ajeitar, colocar ali o meu melhor sorriso e então clicar. Pronto, fiz uma selfie. E eu consegui ser mais rápido e mais eficiente que o Van Gogh. Os conceitos e práticas de arte evoluíram tanto que fazer uma selfie, por mais que pareça contemporâneo, surgiu da arte clássica, inspirada nos autorretratos de grandes pintores, como Van Gogh, que teve que pintar vários e vários retratos de si. Poxa, coitadinho, será que ele era narcisista? Bom, segundo a literatura, o narcisismo é uma condição do ser humano que pode ser diagnosticada pela psicanálise. É um comportamento em que a pessoa sente idolatria pela própria imagem e faz de tudo para se sentir e parecer sempre perfeito para as outras pessoas ao seu entorno. E eu conheço muita gente assim. Solta um vídeo de meme. Quando o cara é bonito não adianta, né? A cara pode ser um tonel de 18 litros, mas sempre cheirosinho, sempre com a pele ilustradinha. Todo mundo conhece a história de Narciso, certo? O cara tinha uma beleza rara e incomum,
e no fim das contas se apaixonou pelo próprio reflexo na água. E juntando essa história da mitologia grega com a sociedade do espetáculo, cuja máxima é de que tudo que não é exposto torna-se não visto e, portanto, inexistente, sendo assim, e agora eu vou criar uma porção de inimizades por aqui, certeza. Por indução, fazemos a inferência de que a selfie é uma forma de existir, de se fazer notar, de afirmar a beleza e estar presente no ambiente da internet. Muitas pessoas se tornaram influencers por postarem suas rotinas e só fazem sucesso recebendo curtidas, compartilhamentos e até patrocínio, porque existem consumidores desses produtos que auxiliam os algoritmos a nos mostrarem ainda mais essas contas de perfil que apresentam uma rotina mais ativa de postagens. Conceituando um pouco mais, na sociedade de massas mais centralizadas e autoritária, a imagem era manipulada para impor ou persuadir. Na do espetáculo, mais descentralizada e soft. O cuidado com a imagem seduz em diferentes níveis, passando pelas pequenas bolhas em redes sociais e chegando à opinião pública mais ampla. Na sociedade do espetáculo, a imagem leva ao poder e faz com que o indivíduo se empodere. Agora uma pergunta. Seu perfil no Instagram é público ou privado? E usando cada dia mais as redes sociais digitais, todos nós, meros mortais, podemos ter uma vida pública, tornando os nossos seguidores a nossa audiência. Com isso, a linha entre o que é público e o que é privado se tornou quase invisível. E com isso, podemos conferir online tudo aquilo que as pessoas querem que nós vejamos. E pensando na sociedade e na transformação social que isso gerou, falamos em uma relação social entre pessoas mediadas por imagens e, por mais distante que os indivíduos estejam, se possibilita a aproximação por meio das lentes dos seus celulares, câmeras e equipamentos, para que sejam assistidos, seguidos e queridos por uma quantidade cada vez maior de pessoas, porque a espetacularização das vidas privadas também se tornou um modelo de negócio para muitos. Essa autoexposição trazida pela era da selfie, capaz de deixar quase qualquer pessoa famosa, também permitiu o surgimento de um mercado considerado há poucos anos inviável. Devido ao crescimento dos acessos a vídeos e postagens de pessoas influentes na internet, empresas e marcas passaram a procurar esses influenciadores para que eles façam anúncios personalizados, voltados diretamente ao público daquele segmento. E tendo esse pano de fundo, na verdade um pano de frente, porque está à mostra para todos nós, existe sim a diferença entre a era da selfie, o hoje, e a sua origem artística, aquela lá de trás com os autorretratos de renomados pintores como Leonardo da Vinci. A diferença, sobretudo, está na produção e intencionalidade da exibição maquiada e montada para ter uma aparência bem determinada. Contudo, não podemos ignorar esse fenômeno social artístico midiático. Posso aqui arriscar dizer que esse é um tipo de arte do nosso tempo. Mas sabe qual uma das consequências sociais disso tudo? Altas taxas de ansiedade e suicídio, sobretudo entre jovens. Segundo estudos, o compartilhamento de fotos em redes sociais
influencia negativamente o sono e afeta também a autoimagem e exacerba o medo dos jovens de serem excluídos de acontecimentos cotidianos. Um dos trechos mais famosos da história da filosofia é a chamada Caverna de Platão. Resumindo de maneira muito resumida, imagine o seguinte: numa caverna, 3 pessoas estão acorrentadas olhando só para o fundo da caverna. Elas não conseguem virar para a entrada da caverna, da onde está chegando a luz, e, portanto, tudo que elas veem são as sombras que estão projetadas no fundo dessa caverna. De repente, uma dessas pessoas consegue se soltar, vai lá para fora, é ofuscada pela luz, consegue ver a realidade que estava acontecendo, volta e, ao tentar contar para as outras 2 pessoas, ela acaba sendo agredida e as pessoas não acreditam nela. Essa alegoria da caverna, como é conhecida, ela é usada para inúmeras interpretações e a gente pode pensar um pouco, a partir dela, como é que a gente vive no mundo cheio de redes, informações, selfies, autorretratos e fake news que a gente vive. Sem fazer uma comparação muito apocalíptica, a gente pode começar alguns questionamentos a partir daí. Um primeiro ponto é lembrar que nós, seres humanos, sempre editamos as nossas informações. Toda manhã, antes de sair de casa, a gente já sabe se está indo trabalhar ou encontrar uma amiga e a gente se dá aquela editada, escolhe que roupa vai pôr. Por exemplo, se você vai gravar um vídeo ou se você vai para uma reunião, você sabe mais ou menos qual é a roupa que você vai usar. Isso é uma maneira de você editar a realidade e, portanto, passar uma ideia, uma projeção. Assim como as imagens da vida real projetadas do lado de fora da caverna chegavam na forma de imagens. O importante, no entanto, é a gente ter alguma dúvida ou algum critério para observar em que medida nós estamos chamando de verdadeiro algo que é apenas uma parte da realidade. Talvez uma boa parte dos conflitos contemporâneos nas redes sociais seja o fato de que nós tomamos aquela pessoa que a gente só conhece um pedacinho lá na rede social pelo todo da pessoa. Nós tomamos a parte pelo todo e achamos que por um comentário eu já conheço tudo sobre aquela pessoa. Eu já sei o que ela pensa, o que ela sente, como ela vive. Às vezes por uma foto, uma selfie que ela posta, eu já começo a me sentir no direito de achar que eu conheço tudo e julgá-lo e falar, nossa, esse fulano é assim, esse fulano é assado. Com isso, de alguma maneira, nós estamos olhando para sombras. É possível olhar para a realidade? Não sei. Talvez a gente seja ofuscado por ela, mas lembrar que nós estamos trabalhando sempre com pedaços, com edições, seja interessante para a gente, antes de formular a nossa opinião fechada e completa, perguntar: o que é que eu sei mesmo dessa pessoa com quem eu estou conversando? O que eu sei mesmo dessa pessoa a respeito da qual eu tenho como grande informação uma postagem, 2 postagens, uma selfie? Talvez para isso a alegoria da caverna nos lembre o seguinte: se libertar daquilo que nos faz olhar para essas sombras é sempre um processo difícil, mas é bastante gratificante quando a gente percebe que por trás desse tipo de ilusão existe a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a realidade. E conhecer a realidade do outro talvez seja um grande passo para perceber que esse outro tem algo legal a me mostrar. E também um outro grande passo para ver que se essa pessoa realmente não encaixa comigo, eu posso ter mais propriedade para falar, olha, não quero, mas tomando cuidado de não apropriar o todo pela parte, coisa que a gente faz com muita facilidade, eu faço também, não estou me tirando do jogo, mas que a longo prazo pode criar conflitos bastante sérios, porque o desconhecimento do outro costuma me levar a ter medo do outro. Os prisioneiros que ficaram na caverna parecem também ter tido algum medo do que o outro viu, do que o que se libertou viu, justamente porque o desconhecimento costuma levar ao medo, e o medo costuma ter como efeito colateral direto a agressão. Alguém já fez alguma figurinha sua e espalhou pelos grupos de WhatsApp da família ou do trabalho? Os GIFs icônicos que se transformam em memes e nos divertem tanto. Se você já foi uma vítima dessa ação, pelo menos está dentro daquela coisa de que quem não é visto não é lembrado.
e está de acordo com os novos espaços de comunicação atual. Como a internet é um local versátil e os memes acabaram se tornando a bola da vez, pelo menos no que diz respeito ao humor e criatividade, eu te faço uma pergunta. De onde será que surgem essas ideias? E para que a gente entenda mais dessa comunicação digital, precisamos voltar um pouquinho no tempo e lembrar como foi a era da comunicação analógica. Você deve saber que existia uma estrutura básica que passava as informações de um emissor para um receptor num movimento de uma das partes. E aí, passado por meio de várias mídias disponíveis naquele momento, como o jornal e a televisão. Então, com isso, os canais analógicos de comunicação apenas passavam ao seu público as mensagens e não tinham esse retorno do receptor, no caso, o público. Sendo também apenas um meio de mão única. O rádio, por exemplo, e a mídia impressa, assim como qualquer outro em que o público seja apenas passivo, receptivo. E esse termo, passividade, não pode ser interpretado como algo ruim. Ele é apenas uma forma não interativa na qual o público não tem como se expressar. Ele somente recebe as informações e que isso seja interpretado de alguma maneira as ideias que o emissor gostaria, podendo ter adesão ou não, consumindo apenas aquilo que o receptor achasse necessário. Mas hoje a gente já pode contar com a comunicação digital, né? Esse processo pode ser considerado comunicativo em rede e muito interativo. Como explica o Di Felice, a distinção entre emissor e receptor é substituída por uma interação de fluxos informativos entre o internauta e as redes. E isso pode ser considerado como uma navegação única e individual, onde cada um utiliza da mesma ferramenta para ir em direções diferentes, dando um sentido diferente à informação, ao outro receptor, e isso acaba se transformando numa espécie de teias, sem que haja uma direção de fato. Ela se espalha. Nesse formato, a comunicação pode ser multidirecional, com vários sentidos, ou multiplataformas, porque usa diferentes meios de informação, como a televisão, o computador e etc. Onde o indivíduo pode partir de um ponto e chegar onde quiser, sem que para isso obtenha informação sobre o assunto, ou o consumo, ou simplesmente estar disponível nas redes. Em algum momento, você já parou para se perguntar de que maneira as páginas que são criadas na internet podem influenciar as nossas relações? As redes sociais e os comentários de um site, ali muitas pessoas acabam interagindo de forma geral, criando um ambiente de troca de informações e também de interação. Repare que os grupos que são propagados nas redes sociais normalmente têm uma causa para defender. Ajudar pessoas, ajudar na divulgação de serviço, de pessoas que querem ensinar, outras que querem aprender e vários outros. A internet trouxe essa grande ajuda a quem deseja ter espaço ou espaços mais colaborativos, porque transformou esse ambiente onde qualquer um pode acessar para aprender de tudo um pouco, além de aprender a fazer uma ampla divulgação de alguma coisa. E aí, como diz Santa Ela, a emergência da cultura digital e seus sistemas de comunicação mediados eletronicamente transformam o modo como pensamos o sujeito, prometendo também alterar a forma da sociedade. Na nova ideia de mídia, a realidade se tornou múltipla.
toda a variedade de práticas inclusivas na comunicação via redes, correio eletrônico, serviço de mensagem, videoconferências, por exemplo, elas constituem um sujeito múltiplo, instável, mutável, difuso e fragmentado. Enfim, é uma constituição inacabada, sempre em projeto. E a gente acaba se sentindo muito mais motivado a interagir no espaço virtual e torná-lo um ambiente cada vez mais atrativo. Essa troca de informações entre os usuários foi possível graças ao surgimento das redes sociais, num fluxo onde essa troca é feita de todos para todos. Tá, mas professor, como que isso funciona? Biazon explica. Quando você está em casa assistindo TV e aí surge um comercial, você está recebendo informações sobre um determinado produto, não é não? Então, está havendo uma comunicação unilateral, que é feita de um emissor para muitos receptores. No caso, os consumidores que recebem a mensagem, mas não precisam, aliás, eles não têm como responder àquilo. Agora, vamos analisar de uma outra maneira. Imagine este mesmo comercial sendo exibido em uma outra plataforma, lá na internet, no Facebook, por exemplo. Note que já vamos ver uma diferença expressiva. Aqui nós temos a opção de querer ver ou não esta peça publicitária, porque a gente pode simplesmente rolar a tela ou mesmo pular o anúncio se aquilo não for do nosso interesse. Isso que é o mais interessante quando se assiste ao comercial, porque temos um espaço que nos leva a interagir com comentários, onde já tem muitas pessoas, muitas já passaram e muitas outras passarão por ali e vão colocar as suas percepções a respeito deste post, deste vídeo. As marcas percebem que sem público não existe interação e nem venda. Dessa forma, muitas empresas investem tempo em estratégias de engajamento, que são criadas justamente para entreter o público e incentivar a participação dele, moldando uma forma de comunicação totalmente diferente e fora do convencional, daquela que não víamos ou que não vemos há muito tempo atrás. E aí, novamente, eu trago aqui a cultura da participação, que nós já abordamos em uma outra aula. Entendendo isso, e também sobre a possibilidade de todos nós podermos elaborar, criar o nosso próprio conteúdo, de gente comum para gente comum, é que a gente pode falar do surgimento dos memes. Mesmo que não se saiba muito bem como e onde ele surgiu, é um conteúdo normalmente mais lúdico e procura divertir as pessoas, ou ainda cutucar alguns assuntos e pessoas com um tom de ironia, mas ainda assim ser cômico. Uma outra característica é que não precisamos nos preocupar com a qualidade dos traços e das cores, da arte finalizada. Para a gente criar um meme, a gente não precisa nem manjar muito de edição de vídeo, porque faz parte da característica dos memes esta arte mal acabada. E agora, relacionando com a cultura participativa e a era do acesso, literalmente qualquer pessoa que tenha acesso à internet e saiba mexer um pouquinho em editor de imagem, por mais simples que esse editor seja, você já consegue criar um meme e tentar ter capacidade de viralização. Se você quer ficar famoso com um meme, atenção, porque talvez isso não role. Os memes exigem que não exista, ou ao menos que não seja identificado um produtor, porquanto isso implicaria a inexistência ou diminuição do sentido de autonomia desses memes. Os vídeos também começaram a ganhar espaço
e cada vez mais surgem versões diferentes de um mesmo conteúdo que acaba viralizando. Contudo, você já deve ter se dado conta de que, em um curto espaço de tempo, alguns memes surgem, fazem muito sucesso, mas a fama deles é bastante curta. Tá, e que tipo de conteúdo é exposto? Olha, vai desde o cotidiano, política, banalidades. O teor dos memes pode ser realmente dos mais diversos, de vários tipos. Ai, meu Deus, ele azunhou minha cara, selvagem! Vocês viram? Louco! As artes também são abordadas pelos memes em algum momento, e por mais curioso que isso possa parecer, esporadicamente pode surgir um meme com o rosto da Mona Lisa, por exemplo, ou dela usando uma expressão daquele quadro do Munch, do Grito, com a frase ou uma expressão que resuma o sentimento ou a sensação que é pretendida ali. Uma das funções dos memes que você pode utilizar com muita intencionalidade pedagógica e que também é pouco explorada é a de informação. As imagens ou referências são usadas para informar o receptor sobre algum tipo de assunto. E agora, quem conhece as páginas do Instagram e também do Facebook chamada Artes da Depressão? Hashtag Fica a Dica, professores de arte. Esses perfis trazem postagens que relacionam alguma obra de arte de algum período da história, atribuindo a essas imagens algumas características que também podiam ser utilizadas pelas pessoas em suas rotinas comuns. E ainda podem encontrar postagens de obras de arte de diversos pintores, artistas e artesãos com situações cotidianas, até mesmo a da pandemia do coronavírus de 2020. Olha só que interessante! Além de trazer humor, também pode-se discutir temáticas importantes do cotidiano, tipo assuntos gerais, que podem até ser uma temática de Enem e de ENAD. Comercialmente falando, é muito comum que empresas e marcas se aproveitem de memes que estão em alta para promover seus produtos ou serviços e incentivar de alguma maneira criativa o consumo. O que podia ser simplesmente um meme na internet tem possibilidade de se tornar um modo divertido de fazer com que as pessoas se lembrem da marca e que a mantenha na liderança de vendas. Saber prestar atenção nas oportunidades, se tratando do mundo corporativo, é algo bastante delicado. Muitas empresas, hoje em dia, buscam pessoas com essa capacidade analítica e que também saibam separar os momentos nos quais atuar. Porém, muitas vezes é uma questão de oportunidade mesclada com sensibilidade. Olha aí oportunidades diferentes de atuação dos artistas das visualidades. E já que estamos falando comercialmente, a publicidade está presente em nossa vida, sobretudo nas mídias de massa. O que antes era realizado para promover campanhas políticas e de alistamento militar, hoje temos propaganda ou publicidade de todo tipo de produto e de serviço. Vale ressaltar que a propaganda está relacionada a comunicar uma ideia para o maior número de pessoas possível. Ou, em termos simples, trata-se de uma ferramenta de comunicação e também uma ramificação do marketing, que é usada de forma integrada com outras ferramentas para atingir um público de interesse e fazer chegar uma mensagem com o foco de movimentar ou de gerar uma ação no consumidor. A propaganda é impessoal, porque em meios de comunicação massivos, ela não pode ser feita para uma única pessoa,
e sim a um grupo de pessoas que pode ter interesse naquele produto que está sendo anunciado. Mas e com relação a formatos, a estética, como que é isso? Bom, com a internet, as possibilidades de formatos publicitários se ampliaram, trazendo as redes sociais como um espaço de interação entre pessoas, mas também uma plataforma para anúncios mais personalizados ao público. Mas, recentemente, os anúncios invadiram as plataformas de vídeo, de áudio e até de streaming. Mas e com relação à estética? Bom, ainda voltada para a divulgação e para a venda de produtos, e por isso ela acaba apelando para aspectos visuais, elas usam recursos com os olhos do público. Por quê? Se eu quero atrair desejo, se eu quero gerar desejo, eu tenho que exibir aquilo que os olhos do nosso público querem ver. Então sim, existe uma experiência estética na propaganda, e ela está relacionada com a distribuição de informação nas peças e também nas campanhas publicitárias, tais como a tipografia, a diagramação e também a escolha das cores aplicadas. Bom, um exemplo clássico é a marca Coca-Cola, que tem a predominância de vermelho e branco nas embalagens dos produtos e no seu logotipo. O aspecto estético básico na propaganda é a unidade, que está relacionada com todos os elementos dispostos em uma criação publicitária. A premissa da unidade é fazer com que tudo aquilo que faz parte do conceito criativo seja coerente e tenha relação com aquilo que vai ser comunicado. Isso significa que as cores, a logomarca, a mensagem precisa ser coerente e ter coerência entre as relações. Da mesma forma, a unidade precisa estar presente no desdobramento de formatos. Uma peça publicitária deve ser montada de forma a ser reconhecida mesmo que apareça em diferentes mídias. Traduzindo, se eu fizer uma campanha para a TV, ou a campanha se estender para outdoor e também para a internet, em todos esses lugares, as características, as cores, a mensagem precisam estar ligadas e apresentarem coerência. Um cuidado importante é com relação ao que e como será colocado nessas peças. Sim, eu estou falando de layout. Assim que o melhor design é definido, o layout funciona como modelo, mostrando a proporção e a posição de cada um dos elementos, oferecendo uma prévia da arte final. Hashtag fica a dica que a diagramação do layout deve ser feita de forma limpa e clara, distribuindo as informações organizadamente, deixando o espaço necessário para que todos os elementos sejam visualizados sem dificuldade pelos receptores da mensagem. E não esqueçam de ouvir o podcast dessa unidade, ok? Mas chega de dicas publicitárias, vamos falar de arte em si. Os dois mundos se uniram quando as agências decidiram chamar a atenção do público a partir de argumentos já conhecidos, porém de uma forma revisitada. De acordo com Figueiredo e Crispino, a arte se tornou ferramenta indispensável na composição de peças desenvolvidas para campanhas de produtos e serviços. Porque os critérios artísticos são estratégias usadas não somente para tornar as peças mais agradáveis, como também auxiliar na motivação do público-alvo a adquirir, a comprar aquilo que está sendo divulgado. E aqui eu faço um parêntese para lembrarmos que arte é mais do que Leonardo da Vinci ou a Capela Sistina. Existem diversos entendimentos, diversas interpretações, e a compreensão sobre arte
é também relacionada aos gostos e às preferências de cada pessoa ou de um coletivo de pessoas. E não se pode discutir o que é ou não arte a partir do mero gosto pessoal. Elementos da teoria fotográfica como luz, sombra, enquadramento e composição estão presentes em diversas peças publicitárias. Foi a partir dos recursos tecnológicos e da massificação da informação que a publicidade passou, então, a ter mais contato com a arte. E a arte passou a ser um objeto de consumo. Um dos marcos dessa passagem foi a arte pop, também conhecida como pop art. O movimento artístico surgiu na década de 50, lá na Inglaterra, e tomou as ruas dos grandes centros nos Estados Unidos, que atravessavam um momento de prosperidade econômica por conta de avanços tecnológicos que estavam acontecendo lá naquele mesmo período. A arte pop tinha como principal objetivo questionar o consumo desenfreado que acontecia naquela época. E temos várias figuras icônicas em arte pop. Basta dar um Google também para conhecer mais. Agora, sobretudo como docente, é importante que você saiba descolar a arte dos movimentos mais tradicionais e mais conhecidos dessa área e amplie os horizontes sobre o entendimento dela. Nós temos obras de arte que, ao invés de estar em uma galeria de arte, o artista preferiu expor no Instagram, cujo perfil tem o seu nome. Com a publicidade, isso não é diferente. Existe uma certa dificuldade em identificar os seus elementos criativos como forma de arte. Porém, a composição do visual ou do audiovisual não deixa de ser uma reunião de elementos artísticos que, mixados, resultam uma nova produção. É necessário sempre se lembrar de que a publicidade visa o consumo e a consolidação do capitalismo, dando ênfase assim que as pessoas precisam de um novo produto, mesmo que elas nem saibam como utilizá-lo. Porém, a publicidade se torna cada dia mais uma forma de contar histórias, de emocionar o público e também trazer informações artísticas e culturais para os seus interlocutores, demonstrando em sua composição o posicionamento e a visão de uma marca ou de uma empresa sobre alguns assuntos. Mas voltando a falar de pop art, sim, ela influenciou a publicidade, ainda que tenha usado das particularidades publicitárias para a criação. A pop art se tornou um elo entre a cultura e a sociedade consumista. Essa sociedade consumista, industrial e capitalista. E era disso que a publicidade precisava. Bom, acredito que ficou bem clara aqui a relação entre arte e publicidade, certo? Até porque, além de todo o aparato artístico na produção da publicidade, também não é difícil encontrarmos por aí peças publicitárias de empresas diversas que utilizam como referência obras de artes históricas, como foi o caso da Mona Lisa, anunciada pela Bombril. É icônico. São inúmeras as referências artísticas trazidas do mundo das artes clássicas e modernas para o universo da publicidade, o que torna um cenário híbrido e muito mais rico. E ainda de quebra, relembra ao público da importância de manter a arte e a cultura bem próximas do seu cotidiano. Agora, para fechar, dá uma olhadinha lá no finalzinho da nossa unidade e veja a proposta de ação que eu deixei para vocês, desafiando a postarem a sua selfie. Eu fico por aqui, desejando que sejam excelentes professores e que ensinem arte de forma moderna, tecnológica e significativa. Um grande abraço!